Pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje é sobre o processo de armazenagem, embalagem e movimentação. Então, todos os itens que estão interligados para armazenar um produto dentro de um armazém, né, dentro das suas condições, a forma mais prática, que tem menos custo para realizar a movimentação desses materiais. Então, todos esses conceitos. Então, só para a gente relembrar, a armazenagem corresponde ao conjunto de atividades de guarda ordenada de produtos acabados, né, voltados para o atendimento das necessidades dos clientes, no próprio local de operação ou em outros locais especificamente construídos, como os armazéns e os centros de distribuição. Então, dependendo da demanda de produtos que os clientes necessitam, dependendo do local que tem fácil acesso a rodovias, são construídos os centros de distribuição e aí faz um atendimento mais rápido para as necessidades dos clientes. O objetivo, né, da armazenagem é maximizar o nível de atendimento ao cliente ao menor custo. Então, a gente está sempre trabalhando com a satisfação do cliente ao menor custo, ao menor tempo de entrega. Então, as principais atividades da armazenagem, a gente já viu em algumas outras aulas, é a disponibilidade do produto, de acordo com a necessidade do cliente, é manter o controle dos itens, registrando as suas movimentações, ou seja, fazer um controle do estoque, né, registrando o que sai, atendendo os pedidos do cliente, o que vai chegar e ficar armazenado até chegar ao destino final. Minimizar ao máximo os esforços físicos, realizando, né, uma movimentação correta dos produtos, um alocamento, né, correto, posicionamento correto dos produtos, ou seja, estruturar da forma correta os produtos que vão permanecer por algum período até chegar ao consumidor final. Então, vamos pensar num supermercado, né? Tem produtos, aqueles que têm mais saída, eles ficam numa prateleira mais baixa. Aqueles que têm pouca demanda, né, não tem tanta saída, eles ficam na prateleira mais alta, né, principalmente mercados que são atacadistas. Então, vocês podem perceber que tem essa variação. É nesse sentido, otimizar a localização do produto de acordo com a demanda. Outra atividade da armazenagem é conferir o recebimento dos produtos, né, com a solicitação realizada, analisando se tem avaria, se tem danos, se a quantidade está correta, ou seja, fazer um checklist do recebimento dos produtos que ficarão alocados neste armazém. Fazer a identificação, o cadastro e codificação dos produtos. Nós vimos que dentro do armazém a gente tem identificações, né, dos corredores, das prateleiras, tem o endereçamento. Então, nesse momento, eu tenho que fazer a codificação correta para alocar corretamente no endereço do armazém. Realizar a coleta dos produtos para serem despachados, que a gente chama de picking. Fazer o preparo da remessa, né, fazer a embalagem das caixas ou dos pallets, fazer o despacho até os clientes e fazer a atualização do sistema corretamente. Então, tudo isso são ações que são realizadas dentro de um armazém. As principais decisões dentro da armazenagem, elas levam em consideração o layout, então o local, né, como que está, como que é determinado a localização das prateleiras, dos produtos, de que forma que eles estão acondicionados. Para quê? Para verificar de que forma será feita a movimentação, se vai ser pela demanda, se vai ser pelo tamanho, pelo volume do produto, por sazonalidade, ou seja, os produtos que saem mais na Páscoa eu vou deixar mais fácil acesso do que outros. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer uma organização dentro do armazém para facilitar a movimentação. Tenho que verificar a estrutura, né? Então, de que forma? Vai ser prateleiras, vai ser
pallets, então tem várias estruturas que a gente pode utilizar. E quais os equipamentos que serão mais indicados para realizar todo esse acondicionamento e movimentação desses produtos. Então, são alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração na hora de armazenamento de produtos. Então, aqui temos a questão do layout, né? Então, toda vez que eu penso num layout, depende do tipo de empresa, depende do tipo de produto que eu estou estocando, eu tenho que pensar sempre em otimizar isso, ou seja, eu tenho que ter facilidade, eu tenho que reduzir os custos, né? Reduzir o desperdício de materiais, aumentar a minha capacidade produtiva, melhorar as condições de trabalho e melhorar o aproveitamento da área de trabalho. Ou seja, quando eu penso num layout, eu tenho que pensar que tem que agilizar o meu serviço. Então, eu tenho que organizar tudo para facilitar. Eu não posso... Então, vamos pensar, por exemplo, eu faço bolo, né? Coisa bem básica. Vamos pensar no básico, aí a gente consegue assimilar com coisas mais maiores das empresas. Eu sou uma boleira, faço bolo todo dia. Tenho meu armário onde eu guardo todos os produtos, a matéria-prima para fazer o meu bolo. E sempre a farinha está lá atrás. O bolo, né, no caso, a farinha é o produto principal. Então eu tenho que fazer, eu não posso perder tempo de tirar todos os outros produtos da frente, né, onde ele está alocado, para pegar o produto que eu preciso. Então eu tenho que organizar de uma forma que a farinha fique na frente, né? Então, nesse sentido, as empresas também têm que organizar. Qual é o produto que tem mais demanda? Então, o produto que tem mais saída. Celular. Celular tem bastante saída no meu armazém. Então, eu vou colocar esse produto numa localização que é mais fácil a movimentação. Vou deixar ele na frente. Lembrem da classificação ABC, né? Os produtos que têm menor valor agregado, a gente deixa mais fácil acesso do que aqueles que têm um maior valor, que tem menos procura. Então, um celular tem muito mais saída do que um conjunto de home theater. Então, o conjunto de home theater eu deixo numa forma estocada de uma maneira mais guardada, né? E o celular posso deixar de uma forma mais fácil porque tem mais saída do produto. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar no tipo de layout desse armazém. A gente tem os tipos de layout, né? No caso aqui é o mais simples, que eu tenho em linha reta. Então, chega o produto, faz todo o processo e já faz a expedição. Então, dependendo do tipo de produto, esse é o mais indicado. Posso ter também o formato em U. Depende também da localização da área, né, do armazém. Então, se a minha área não é tão grande, eu tenho que otimizar os processos. No caso aqui, ó, se for uma área pequena, eu faço o recebimento, vai acontecer todos os processos e na mesma entrada é a saída, que é a parte da expedição. Então, se a localização, a área, né, não é tão grande, eu tenho que otimizar isso e eu vou organizar esse layout da melhor forma possível. Então, para a gente compreender um pouquinho todos esses layouts, essa questão da armazenagem, nós temos algumas estruturas. Então, a partir de agora, eu vou mostrar várias imagens para a gente conseguir assimilar, entender o que é essas estruturas que tem dentro dos armazéns e como que a gente consegue entender de que maneira podem ser organizadas. Então, aqui nós temos os porta-pallets, né, que são bastante usuais dentro dos armazéns e dos centros de distribuição. É uma estrutura de prateleiras que são substituídas por planos de cargas, longarinas, né? Então, ó, percebam que elas são umas prateleiras longas, né? Eu consigo alocar todo o produto que está no pallet, então eu consigo retirar por pallet toda essa embalagem aqui. É um sistema 100% seletivo, porém tem baixa densidade de estocagem, então eu consigo otimizar
esse tipo de armazenamento. As vantagens, né, desse porta-pallets é a localização e movimentação de qualquer pallet, sem a necessidade de mover outros, né? Então eu consigo retirar. Geralmente é sempre o mesmo produto alinhado. Pode ter rearranjos, ou seja, eu posso acomodar outras cargas de alturas variáveis. Então posso ter uma quantidade maior de caixas, pode ser uma quantidade mais baixa, que é estocada. Tem uma carga, ela adapta a carga de rotação relativamente alta, ou seja, eu consigo ter uma movimentação mais rápida nesse tipo de estocagem. Só que eu só consigo estocar, então aí nós temos as desvantagens, né? Consigo estocar só aquela quantia, não posso colocar mais, porque ocupa um espaço na prateleira, vamos dizer assim. O pé direito superior a 8 metros, é necessário utilizar equipamentos especiais, então a gente não pode, se for muito alto, tem que ter outros tipos de equipamento para movimentar a carga. Nesse caso, eu tenho que pensar no meu custo-benefício, né? Então eu tenho que verificar o custo disso, se vale a pena eu investir nesse equipamento a mais ou não. E os corredores precisam ser mais amplos, né, entre as estruturas, para ter a movimentação das empilhadeiras. Então, não dá para colocar tão pertinho, porque a gente precisa movimentar, né? Tenho aqui, ó, tem que fazer a movimentação do pallet, então tem que ter um espaçamento aqui para facilitar. Esse tipo a gente vê bastante nos mercados atacadistas também tem, né? Então tem os corredores, são amplos e tem essa movimentação. E outros centros de distribuição também utilizam esse tipo, esse é o mais usual. Aí nós temos o sistema drive-in, que é um sistema utilizado por blocos contínuos de estrutura que não são separadas por corredores intermediários, somente por um corredor central. Então nós temos aqui, ó, eu não tenho separação entre um bloco e outro, ó, é tudo juntinho. Percebam aqui, ó, ver se dá para ver. Então, ó, aqui, ó, deixa eu fazer o vermelhinho. Tá tudo junto, não tem corredor entre uma estrutura e outra. Eles estão coladinhos. Onde eu vou ter movimento, eu vou ter um corredor apenas no bloco central, entre um bloco de estruturas e outro. Para utilizar esse tipo de estrutura, é ideal utilizar o controle de estoque WEPS, ou seja, o último a entrar e o primeiro a sair. Esse sistema FIFO, né? Vocês já viram no segundo módulo. E aí, nesse tipo de estrutura, isso é o mais usual. Mas nada impede que, se for produtos iguais, né, idênticos, dá para ter uma facilidade nesse tipo de utilização dessa estrutura dentro do armazém. Aqui, ó, outra imagem do drive-in, maior, né, do que aquela. Então, ó, é um bloco inteiro, enorme, né, na mesma estrutura. E aí nós temos os corredores amplos para fazer a separação entre um bloco e outro. Temos a identificação, né, ó, o endereçamento das estruturas. Aqui, ó, bloco 2, bloco 3. E aí temos o local para fazer a movimentação desses produtos, para que o equipamento consiga entrar e fazer a movimentação correta desses produtos. As vantagens é que a gente pode armazenar produtos de alta densidade, porque a gente está eliminando os corredores intermediários, então otimiza a quantidade de produtos armazenados. Pode armazenar o mesmo número de pallets que um porta-pallet comum na metade da área, ou seja, a gente coloca mais produtos armazenados, e esse sistema ele permite a utilização de empilhadeiras comuns, com pequenas modificações para proteção das pessoas que estão operando esse equipamento. As desvantagens, né, os inconvenientes, é que para alcançar o pallet do meio, é necessário primeiro movimentar os que estão na frente, ou seja, eu tenho que retirar, né,
o produto que está aqui na frente para pegar o produto que está atrás. Aí eu tenho que verificar, compensa, né? Se são produtos que têm sempre bastante saída, às vezes não vai ter tanta vantagem. Pode ter vantagem para aqueles produtos que não têm tanta demanda, né? Sai de vez em quando. Então, aí esse tipo de estocagem ela é válida. Então, tudo que a gente está verificando tem que verificar o custo-benefício. Se vale a pena ou não, vai otimizar o meu tempo, eu vou conseguir atender, né, as necessidades do cliente o quanto antes, ou vou perder tempo retirando. Eu tenho toda essa estrutura, mas eu vou perder lá uns 10 minutos para fazer toda essa operação, sendo que se eu tivesse outra modalidade de estrutura, eu levaria 2 minutos. Então, tudo isso a gente tem que colocar, fazer um planejamento adequado para verificar qual é a vantagem, qual é a forma mais vantajosa de estruturas dentro do armazém. Aí nós temos o cantilever. Ele é ideal para produtos que têm bastante dimensão, né, ou volume, peso. Geralmente é para tubos de PVC, madeira, metálico, ou seja, eles são mais estreitos de altura, né, então eles são estreitinhos, ó. E aí os produtos são alocados pelo seu comprimento. Geralmente são produtos que são compridos, né? Então as prateleiras elas são suportadas por colunas centrais, apenas facilitando o manuseio. Então eu tenho aqui a estrutura, que ela, né, segura as prateleiras, é essa estrutura central. E aí temos todas as prateleiras na horizontal, compridas aqui, né, ó, uma em cima da outra. E aí os produtos estão alocados. Aqui dá para ver bem, ó, aqui tem canos, ó, de várias dimensões. Então a gente consegue fazer um alocamento mais fácil. Aqui tem a imagenzinha para a gente conseguir ver essa estrutura, né? Aqui são madeiras, ó. Tem a identificação, lembrando lá do endereçamento, né? Temos a identificação dos corredores, das prateleiras, das estruturas. Aqui são madeiras alocadas, que ocupam bastante espaço pelo seu volume, pelo seu comprimento. E aqui tem o desenho exemplificando, né? Então, cada nível aqui é uma prateleira para alocar esse tipo de produto. Temos os racks, também são muito usuais nos armazéns, né? O emprego na indústria e centros de distribuição tem sido bastante grande em função do grande volume de armazenagem, como também deslocamento do ponto de armazenagem até a linha de produção. Então, nós temos o rack, a gente consegue movimentar cada bloco. Então, ele é parecido com o porta-pallets e com o drive-in, né? Só que aí eu consigo movimentar não só o pallet, mas a estrutura em si. Então, eu posso retirar a estrutura daqui, alocar em outro lugar. Ela é encaixável. Percebam aqui, ó, tem os encaixes, né? Então, eu consigo ter essa facilidade. Então, aqui, ó, a gente consegue visualizar como funcionam os racks. O flow rack, que é indicado para quando a gente tem pequenos volumes, né, com alta rotatividade, onde a gente faz necessária a separação dos pedidos fazendo picking. Os produtos eles são alocados em um plano inclinado, com trilhos, que possuem rodízios, deslizando assim por gravidade. E aí a gente consegue pegar o produto. Então, quando é produto de pequeno, né, a gente consegue utilizar esse tipo de estrutura. E aí facilita também a separação dos pedidos quando é pedido pequeno. Aqui nós temos, aqui já é uma parte mais estrutural, né? Então nós temos a armazenagem de produtos em pó ou produtos líquidos, que são os silos e os tanques. Então, produtos, né, que a gente precisa utilizar, ou até grãos, também são alocados desta forma. Ao invés de pôr em caixas, a gente deixa nesses tanques enormes, e aí vai fazendo já o abastecimento direto no caminhão, né, nas cargas,
para chegar ao destino final. A descarga, né, desses produtos é feita pela parte inferior, aproveitando o efeito da gravidade. Então, eu não preciso ter nada tecnológico para movimentar esse produto, né? Então, a gente consegue utilizar a gravidade mesmo. Aí, nós falamos de todas as questões das estruturas dentro do armazém, mas para colocar o produto no armazém, eu preciso que eles estejam embalados adequadamente, né? Então, nós temos a questão das embalagens. As embalagens, elas envolvem os produtos, dando-lhe proteção para o momento da movimentação, facilita o seu manuseio na armazenagem, tanto na armazenagem quanto no transporte e na venda do produto. Então, nós temos vários tipos de embalagens que são utilizadas dentro deste processo. Então, nós temos as embalagens, elas têm duas classificações. Eu tenho a embalagem que é destinada ao consumidor, que é aquelas bonitas que a gente vê, que faz parte da propaganda, do marketing da empresa, né? São embalagens que são convenientes ao consumidor, elas têm um apelo pelo mercado, ou seja, são destinadas a fazer, né, a sua divulgação dentro do mercado. Ela tem que ter uma boa acomodação nas prateleiras, que o consumidor vai conseguir utilizar, ver e retirar, e dar proteção ao produto. Então, esses itens aqui estão relacionados à área do marketing do produto, né? Então, vamos pensar, um produto, um sabão em pó. O que chama mais atenção quando está lá no mercado? Um sabão em pó que está na caixa, todo, né? Geralmente é colorido, tem muito azul na embalagem, ou o sabão em pó que está no saquinho. Então, com certeza o que chama mais a atenção do cliente é aquele que está na caixa, né? Aí vai de cada cliente, ele vai verificar o preço, quantidade de produto que tem, mas nesse sentido, a embalagem nesse caso é de cunho do marketing, porque eles têm uma forma de chamar mais a atenção do consumidor. Depois nós temos outra classificação, é a embalagem industrial, que nós temos a ênfase na logística, ou seja, no processo de as embalagens que vão ser usadas para agrupar os produtos e para fazer o manuseio dentro do armazém e fazer o transporte necessário. Então, nós temos a embalagem bonita do marketing, mas as embalagens que vão chegar nos centros de distribuição, nos armazéns, são diferenciadas. Nesse caso aqui das embalagens industriais, elas têm que ser otimizadas, elas têm que ser, não precisa ser bonita, mas tem que ser prática, né? E que aloque corretamente os produtos. Então, nós temos aqui, ó, uma classificação por níveis. Então, nós temos as embalagens primárias, que é aquela que envolve. Então, aqui, ó, vamos pensar no produto aveia. Então, nós estamos falando sobre a aveia. A aveia, ela vem na primeira embalagem dela, embalagem primária, ela está envolta do saquinho plástico. Maravilha! Mas, pensando no marketing, se fosse vendida só no saquinho plástico, não teria tanta graça, né? Não seria chamativa para o consumidor final. Então, ela vai ter também uma embalagem secundária, que é a embalagem, que é a caixinha, né? A caixinha do pacotinho de aveia. Então, no mercado, quando a gente vai comprar aveia, ela está numa caixinha, geralmente amarela, que tem o produto no saquinho dentro dessa caixa. Então, nós temos no mercado a caixa, o produto aveia com duas embalagens. A embalagem primária, que é o saco plástico que envolve diretamente o produto, e a embalagem secundária, que é essa caixa cartonada. Aí, essas caixinhas de aveia, elas precisam chegar ao supermercado, né? Então, como que elas virão? Elas virão em embalagens terciárias, ou seja, em caixas de papelão.
Então vão ter lá, cada caixa de papelão vem 50 caixinhas de aveia. Então elas estarão todas alocadas nas caixinhas de papelão. As caixinhas de papelão virão em uma embalagem quaternária, ou seja, para armazenar lá no meu estoque, no meu armazém, elas estão em cima de um pallet. Então todas essas, olha, aqui são caixinhas de papelão. Então eu tenho num pallet, eu tenho várias caixinhas de papelão empilhadas. Para quê? Para facilitar a minha movimentação, tanto dentro do armazém quanto dentro do transporte, dentro do caminhão que vai fazer o transporte, ou no caso aqui, dentro do container. Então, do container do caminhão, pode ser do caminhão, ou o container que vai fazer outro tipo de transporte, é a embalagem quintenária, que é onde eu vou fazer o transporte desse produto, ok? Então, aqui nós temos, ó, o saquinho, então aqui eu saco a embalagem primária, a caixinha da aveia, aqui a caixa de papelão, o pallet, todas as caixas de papelão alocadas no pallet, e aqui o container, pode ser do transporte marítimo ou do container do caminhão, do baú do caminhão. Então essas são as classificações por níveis das embalagens. Então nós temos vários tipos de embalagens, né? Temos as caixas de papelão, que são muito usuais, tem uma facilidade no manuseio e tem uma resistência média. Temos também, além da caixa de papelão, nós temos os tambores, que são muito usuais também, que pode ser de plástico ou de metal. Geralmente são utilizados para líquidos, produtos pastosos em pó ou produtos granulados, né? Então aqui nós temos a imagem, né, de tambor, aqui caixa de papelão, que a gente tem mais conhecimento. Nós temos os fardos, que são formas de sistemas de amarração para produtos com baixa densidade, como algodão, tecidos, lã, bagaço de cana, entre outros. Então aqui nós temos as sacas, né, que são os fardos do produto. Então esses são alguns tipos de embalagem. Aqui a forma de acondicionamento, né? Então, se o produto, lá no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, relacionados à embalagem primária, terciária, secundária, terciária, a embalagem terciária no exemplo, a quaternária, na verdade, eram pallets com várias caixas de papelão. Então, isso a gente chama de unitização, ou seja, eu vou acondicionar vários volumes uniformes, né, em unidades de carga. Objetivo de reduzir os custos de viagem e o tempo de permanência dos veículos nos locais de embarque e desembarque, além de facilitar o manuseio dentro dos armazéns. Então, eu vou juntar todas aquelas caixas de papelão. Então, vamos relembrar lá o exemplo da aveia. Então, a aveia está na embalagem primária, que é o saco plástico, foi para a caixinha de papelão, a caixinha cartonada, que é a embalagem secundária, a caixa de papelão, acondicionada a várias caixinhas, é a embalagem terciária, e a embalagem quaternária seria várias caixas de papelão acondicionadas. Esse aqui é um exemplo, né? Tem várias caixas de papelão acondicionadas, todas identificadas, e aí nós temos um plástico filme envolvendo tudo, para não cair nenhuma caixa, para facilitar o manuseio. Tem aqui embaixo, né, não dá para ver, mas embaixo dessas caixas tem um pallet para facilitar o manuseio desses produtos, tanto para entrar dentro do caminhão, quanto para ficar armazenado dentro dos armazéns. Então, a gente tem alguns métodos de unitização. Tem a pré-lingagem, que é utilizado para acomodar cargas em sacos ou em fardos, né? Então, a gente utiliza as cordas para facilitar esse manuseio, ou guindastes e facilitar o carregamento e descarregamento. Como é um produto, né, que é difícil de ficar manuseando, então tem que ser nessas condições. Tem a paletização, que é igual o anterior, a gente pode utilizar cintas ao redor dos pallets ou papel filme. Na imagem anterior que eu mostrei, era um papel filme envolvendo tudo.
que aí facilita, dá uma estabilidade na carga, impermeabiliza quando utiliza o plástico filme, né? E facilita o manuseio. E aí nós temos a containerização, que é a alocação das cargas em containers com maior segurança e facilidade de movimentação entre vários modais de transporte. Então, geralmente, quando fala-se em transporte internacional, a gente utiliza o container, né? Mas nada impede de outros tipos de modais serem utilizados dentro do próprio país. Então, aqui nós temos as imagens, né? O pallet, container e a pré-lingagem. Quais são os itens? Então, vimos a estrutura do armazém, dentro do layout, os tipos de embalagem, a forma que a gente vai alocar os produtos. O que mais que tem os itens para realizar a armazenagem correta? Então, nós temos os pallets de madeira, tem vários formatos, né? Para cada tipo de produto, para cada tipo de peso, de volume. Se eu vou acondicionar várias caixas, mas que tem um peso maior, tem um tipo de pallet específico. Então, cada tipo de produto que eu vou alocar tem uma modalidade de pallet a ser utilizada. Tem aqueles que têm um espaçamento maior entre uma viga e outra, tem aqueles que são bem juntinhas as vigas, tem aqueles que são só duas partes para encaixar a empilhadeira, que são fechadas, tem algumas que são abertas. Então, cada tipo de produto tem uma modalidade de pallet. Aí nós temos os tipos de containers. Para cada tipo de produto tem um tipo de container. Então, carga não perecível até 20 pés, carga não perecível 40 pés, que são maiores, né? Cada um tem a sua característica. Tem um comprimento, de largura, de altura, a forma de abertura da porta, a cubagem, ou seja, a quantidade de produto que pode alocar. Então, cada um tem a sua característica. Aqui também, ó, nós temos um container flat. Esse é para fazer transporte de produtos abertos, né? No caso, carros, ônibus ou outros caminhões. Aí nós temos aqui uma tabelinha, né? Uma imagem que exemplifica alguns tipos de container, principalmente os containers marítimos. Tem o dry container, ou standard, né? Então a gente tem, ele é o mais utilizado no mundo. Ele é totalmente fechado, com portas ventiladas na lateral e nos fundos, para cargas que não necessitam de controle de temperatura. Então, esse tipo de container evita avarias no produto, né? Então, geralmente são cargas secas, brinquedos, papel, móveis, eletrodomésticos, roupas e não perecíveis. Então, esses são os mais usuais no transporte. Aí nós temos os containers refrigerados, que esses têm uma sistemática diferenciada, controla a temperatura e é para produtos congelados, frutas, produtos perecíveis e produtos químicos também, tá? Tem o flat rack, que é aqueles que as paredes laterais não tem as paredes laterais, só tem a de frente e de frontal, não tem o teto. Então, geralmente, na foto anterior era para um veículo, mas também pode ser cargas pesadas, irregulares, tubos, chapas, aquelas tubulações de concreto, né? Então, pode ser para isso também. E aí nós temos o tanque, que é um container para líquidos em geral, cargas não perigosas, gases a granel, entre outros. Então, aqui são alguns modelos de containers, de embalagens quartenárias ou quintenárias. Aqui tem mais alguns, né? O open top, eles são containers sem teto, eles possuem uma cobertura de tecido ou de metal, então pode ser removível, né? Então, geralmente para equipamentos pesados de dimensões que não comportam ser carregados pelas portas laterais. Então, geralmente tem o auxílio do guindaste para fazer a movimentação desse tipo de container. Aí tem aqui os containers que são mais altos, com maior espaço interno.
são utilizados também, é o high cube, para produtos não perecíveis. E aí nós temos aqui, nessa coluninha aqui, modelos de containers aéreos, né? Então são utilizados nos aviões. Tem algumas capacidades. Esse é o refrigerado, esse tem capacidade de 2.500 quilos e esse de 1.578. Então tem algumas diferenças aí. E a movimentação de materiais? Então vimos a estrutura, o layout, os tipos de embalagem, a forma de acondicionamento e como que a gente realiza essa movimentação de tudo isso para chegar, para levar para o meu transporte e chegar ao meu cliente final. Então, temos a realização da movimentação de materiais, que é uma operação que envolve a mudança de localização de objetos de uma estação de trabalho para outra, ou da armazenagem interna para a externa, ou seja, da armazenagem para o transporte, né? Então, a gente tem toda essa movimentação. Ela representa 15% do total de custos da produção. Então, depois nós vamos entrar na parte dos custos e nós vamos ver essa questão de movimentação de materiais, entra como custos na questão da armazenagem. Então, a movimentação de materiais, ela não é apenas movimentar, encaixotar e armazenar, como também executa essas funções tendo em conta o tempo e o espaço disponível. É uma operação simples, mas envolve outras ações, né, mais complexas, como até um sistema automatizado. As pessoas fazem parte dessa movimentação, então eu preciso verificar a forma que eu faço todo esse manuseio e capacitar os meus funcionários, seja uma sistemática automatizada ou não, mas eu preciso de gente qualificada para fazer todo esse processo. Então, a eficiência da movimentação de materiais são os caminhos a serem definidos para otimizar a movimentação dos materiais, seguindo uma sequência lógica, né? Então, se eu tenho produtos que têm mais saída, vou tentar deixar armazenado, vou fazer a movimentação de uma maneira mais prática. Eu tenho que saber a rota que eu sigo dentro do meu armazém, também para fazer a movimentação dos materiais, né? A gente não faz rota quando vai viajar, ou mesmo, né, quando vai fazer entrega de um produto, eu faço a rota do transporte. Dentro do armazém eu tenho que ter esse tipo de rota também. Qual produto que eu vou pegar primeiro, qual que eu vou fazer a movimentação primeiro? Os que estão mais perto, que estão mais longe. Por quê? Porque o equipamento gasta combustível também. E isso é custo para a empresa, né? Então é interessante seguir uma sequência lógica do caminho a ser seguido. Estruturação da área para minimizar as distâncias percorridas pelo equipamento de movimentação. Então, tudo é em conjunto, né? O produto que vai ser estocado, qual é a forma de estrutura que esse local vai ter para estocar esse produto, quais são os equipamentos de movimentação que eu tenho que ter para realizar essa movimentação desses materiais estocados. Então, tudo isso tem que ser pensado, planejado em conjunto. Segurança e padronização nos processos de movimentação para evitar os acidentes de trabalho e acidentes com cargas, né? Para não perder o produto e para não perder o funcionário que está operando. A programação correta dos equipamentos de movimentação, evitando que fiquem ociosos sem ter a sua devida movimentação. E utilizar o máximo a gravidade, né? Tentar utilizar as estruturas que utilizam a gravidade a seu favor para facilitar o manuseio desses produtos. Tudo isso é para economizar custos. Então, quais são os tipos de equipamento de movimentação? Então, nós temos alguns, né? Empilhadeira, elevador de carga, o pórtico, a paleteira, o comboio, o guindaste, a esteira e os roletes. Então, vamos ver alguns. Então, nós temos aqui a empilhadeira elétrica, né? Então, ela não emite gases poluentes. Geralmente são utilizadas em locais fechados, né? São versáteis e silenciosas. As empilhadeiras a gás, geralmente é para ambientes externos. A diesel, também para ambientes externos.
geralmente são recomendados para trabalhos mais pesados. A empilhadeira manual, que aí aqui eu preciso de um funcionário manuseando ela, né? Para manuseá-lo, eu tenho que treinar esse meu funcionário, capacitá-lo para que não ocorra acidentes de trabalho. Entra toda a parte de gestão de pessoas, aí, gestão de pessoal. E aí nós temos alguns subtipos de empilhadeira: a patolada, a retrátil, a selecionadora, a transpaleteira e a trilateral. A transpaleteira é um equipamento de movimentação, não de elevação. Então, ela pode ser manual ou elétrica, ela tem a capacidade de até 3.600 kg. Então, a transpaleteira é como se fosse um carrinho, né? Para fazer a movimentação dos pallets. Ela pode ser manual ou elétrica. As patoladas, essas sim, elas têm elevação, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, eu faço o encaixe do pallet, né? E aí eu faço uma elevação básica dela de 3 a 6 metros. Elas são elétricas e é possível encontrar vários modelos que a gente pode operar a pé e outros modelos nas quais o operário trabalha a bordo, né? Então aqui, ó, a pessoa está em cima do equipamento e aqui ele está andando normalmente. Então tem várias formas com plataforma, seja de pé, plataforma sentado, ou seja empurrando o produto, o equipamento. A retrátil é uma transpaleteira que alcança a altura de 13 metros e tem uma capacidade de carga maior. E aí tem o operador dentro dela, né? Então tem o funcionário e aí ele vai fazendo a operação dentro do equipamento. Aqui também dá para identificar, ó, ele está pegando um pallet lá da prateleira lá no alto, então o funcionário está aqui dentro da cabine e consegue pegar a movimentação lá em cima. Temos a selecionadora, então há preparadoras com os quais se trabalha no nível do chão e outras que se elevam. Então eu preciso fazer separação de pedido, geralmente esse aqui a gente utiliza na área de picking, né? Da separação. Então eu tenho, eu consigo pegar o produto aqui, né? Ó, tá na altura do chão, normal, a pessoa tá de pé, ou eu entro dentro do equipamento, vou até, faço a elevação necessária para pegar o produto, né? Então a gente consegue ver aqui, ó. Aqui também, ó, teve uma elevação do chão para conseguir fazer a separação do produto. É como se fosse uma escada, mas automatizada, né? Que a gente consegue fazer a elevação necessária para fazer a separação. E a trilateral, essa daqui, elas vão são utilizadas em corredores estreitos, né? Podem atingir até 17 metros, e aí eu consigo fazer as operações nesses pequenos corredores. Então ela vai retirar de lado os pallets necessários. Aqui nós temos uns modelos bem simples, né? Que são os carrinhos de armazém. Tem os modelos, o carrinho plataforma, que suporta até 600 kg, e o de armazém, que é os mais simples, de 180 a 400 kg. Aqui nós temos um rebocador elétrico. Então a função desse rebocador é de direcionar cargas que impossibilitam o trabalho manual pela quantidade de materiais ou peso, dependendo do tipo de produto. Então a gente tem um maquinário prático que oferece ao trabalhador benefícios, né? Então eu tenho aqui um carrinho, ó, que consegue rebocar vários produtos, vários itens ao mesmo tempo. Aqui nós temos já um sistema mais amplo, né? Que é umas pontes rolantes. Geralmente são para transladam de forma aérea, ou seja, os trilhos são montados em alturas acima das cabeças. Geralmente é para os produtos que são grandes, né? De comprimento grande, que é difícil de fazer a locomoção. Então é utilizado esses sistemas aéreos. Olha aqui. Os pórticos, que é um equipamento utilizado para a movimentação de containers nos portos, para carregar e descarregá-lo de caminhões e navios. Então, um dos lados do equipamento
tem as rodas de translado na altura, onde as pessoas ou máquinas podem ser considerados obstáculos. Então, ele vai fazer a movimentação, ó, ele tem a base, né? Então, a gente tem as bases aqui, como se fosse uma estrutura, e aí aqui no meio faz a movimentação do container, né, da localização. Aqui nós temos as talhas, que são como se fossem ganchos, né, que facilitam o levantamento de cargas, tornando mais ágil para o operador. Então a gente tem a talha manual, de corrente, a de alavanca e a elétrica, ou a pneumática. Geralmente é para utilizar com a questão dos fardos, né, as sacas. Então a gente consegue utilizar esse tipo de, como se fosse um guindaste, tá bom? Aqui nós temos o guindaste em si, ou a grua. É um equipamento utilizado para elevação e a movimentação de cargas e materiais pesados. Então, nós temos o guindaste aí. Os transelevadores são máquinas criadas para o armazenamento automático de pallets. Então, elas se deslocam entre os corredores de funções de entrada e posicionamento e saída de mercadorias. Então, eles são automáticos, entram nos corredores estreitos e fazem a retirada dos pallets de forma automática. O AGV são veículos guiados automaticamente. No chão do armazém é embutido um fio que emite um campo magnético e isso faz com que ele retire os pallets. Eu vou mostrar um vídeo a seguir mostrando essa sistemática, é bem legal, bem bacana dentro de uma empresa. O LGV também são veículos guiados a laser, ele emite um sinal de laser e fazem a movimentação automática sem precisar de um operador dentro da máquina, né? Os niveladores de doca, que possibilitou o acesso ininterrupto e constante de equipamentos de movimentação, como as empilhadeiras e transpaleteiras, ao interior do caminhão, possibilitando a colocação e retirada de cargas de um caminhão sem esforço físico. Então, elas são tipo plataformas, né, que deixam o caminhão e o armazém na mesma altura e facilita a movimentação e alocação desses produtos dentro do transporte. As esteiras e correias transportadoras, então aqui a gente tem as esteiras, né, que são geralmente utilizadas ou para fazer o movimento de caixas uniformes ou para produtos grãos, pós, areia, então tem essa movimentação. Aqui também, né, ó, a gente consegue ver, ó, pedras, pedregulhos, aqui são produtos em pó, então tem essa movimentação com as esteiras que facilita o manuseio.